Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live Exercícios e Diabetes. Meu nome é Roberto Doro, eu sou personal trainer para pessoas com diabetes e eu ajudo, você a conviver melhor aí com diabetes, ter aí um ótimo tratamento, principalmente às terças-feiras aí falando de motivos para você colocar aí o exercício como parte aí do seu tratamento. Então, na live Exercício de Diabetes de hoje não vai ser diferente, né? A gente vai falar um pouco aí a respeito de como a gente pode começar a fazer exercício mesmo aí sentindo preguiça, né? Que essa é uma situação que a gente vive bastante aí. Eu sempre, né, atendendo as pessoas com diabetes, meus próprios alunos aí de personal, sempre o pessoal fala assim, pô, Roberto, mas eu sinto uma preguiça, mas não dá vontade de fazer exercício. Então, assim, vamos conversar um pouquinho hoje, né, a respeito disso. E eu convido, né, você que está acompanhando aí pelo Instagram, a gente está transmitindo também pelo YouTube, e no YouTube a gente tem os slides. Então, eu acredito que quando a gente está, né, recebendo uma informação nova, aí é sempre legal. Se a gente tem um estímulo visual, ajuda bastante. Então, sugiro aí a você para vir para o Diabetes, você no controle aqui, o canal do YouTube, para poder acompanhar aí a live. Então, vamos lá. Bom, a intenção é a seguinte: a gente falar do exercício. A gente sabe que o exercício no tratamento do diabetes, a gente sabe que ele é extremamente eficiente, né? Porque nos pilares do tratamento de diabetes a gente usa o medicamento para evitar que você fique aí hiperglicêmico. O controle alimentar ele também vem numa situação para evitar que você fique hiperglicêmico. E o exercício físico, ele naturalmente é hipoglicemiante, porque para os músculos trabalharem, eles vão gastar a energia que eles têm ali armazenada, que está na forma, né, de glicose, ali, de glicogênio muscular, e conforme essa reserva vai sendo usada, ele vai captando do sangue. Então, quer dizer, se você tiver glicose a mais no sangue, o músculo vai lá durante o exercício e vai tirar. Se você tiver menos glicose circulando no sangue, está próximo de fazer uma hipo, o exercício vai lá e vai tirar também. Então, quer dizer, no tratamento do diabetes, o exercício ele realmente tem essa característica, né, de ser naturalmente aí hipoglicemiante. Então, algo assim que é importante, já que o nosso problema, quando a gente não está com um bom controle, é ficar hiperglicêmico, nada melhor do que o exercício para ajudar a gente. Só que, por outro lado, o que a gente tem aí? Sente preguiça. Agora, por que que normalmente quem tem diabetes, né, quando fala aí de fazer exercício, alguma coisa assim, fala, pô, eu tenho uma preguiça, eu não gosto de academia, começa a inventar um monte de desculpa. Vamos entender o seguinte aqui, quando a gente pega os estudos epidemiológicos, o que a gente vê acontecer, né, mesmo que seja estudo epidemiológico no Brasil, a gente vê aqui uma situação interessante. Por quê? A referência de controle do diabetes, de um bom controle do diabetes, de um bom tratamento, ele está relacionado a uma hemoglobina glicada menor do que 7%. A gente sabe que a hemoglobina glicada ela tem uma relação direta, o resultado desse exame, esse percentual que aparece no exame de hemoglobina glicada, ele tem uma relação direta com a média da glicemia nos últimos 3 meses. Então, algo aí interessante para a gente entender que existe uma relação. Então, quando você tem hemoglobina glicada menor do que 7%, quer dizer, 7% de glicação, ele vai dar um valor aí estimado de média de glicemia em torno de 154 miligramas por decilitro. Então, por isso que é referência, quer dizer, você foi para cima, foi para baixo, mas na média ficou 154, está um valor adequado aí para um bom tratamento. Se ficar abaixo disso, melhor ainda. Só que o que a gente vê nos estudos, normalmente, um grande percentual, tanto de pessoas com diabetes tipo 1 ou tipo 2, está todo mundo com hemoglobina glicada acima de 7%. Ou seja, não está conseguindo manter a glicemia um bom tempo no alvo. E qual o grande problema disso? A gente sabe que a relação que existe aí de glicemia descontrolada, descompensada, quer dizer, um baixo controle metabólico, e a relação direta desse monte de glicose aí circulando no sangue e fora ali dos lugares onde deveria estar armazenado, para servir como fonte de energia no nosso corpo, a gente sabe aí o preço que isso traz, né? Que é o aparecimento de complicações crônicas do diabetes.
E não é só a retinopatia, a nefropatia, a neuropatia periférica ou autonômica. A gente tem um problema relacionado a um aumento na formação de plaquetas, de placas de gordura no nosso sangue. Então, os ateromas aumentam. E o que é pior, o aumento dessa placa de gordura, a consistência do LDL, o LDL é o colesterol, por exemplo, o colesterol ruim, que ele fica ligado na parede dos vasos para poder mandar a gordura para dentro do nosso sistema de novo, ele fica mais denso, ele fica mais duro, quer dizer, fica mais difícil o HDL colesterol conseguir tirar esse excesso de gordura. Então, aumenta o risco cardiovascular. Muitas vezes a pessoa tem diabetes mellitus tipo 2, logo que ele é diagnosticado, ele tem uma quantidade muito grande de insulina circulando. Isso faz com que haja um aumento na pressão arterial. Então, quer dizer, tem aumento na pressão, quer dizer, o sangue vai ter que circular com uma velocidade adequada, né, de acordo com o que a gente está fazendo durante o dia, e, consequentemente, o caminho está entupido. Quer dizer, o risco de ter aí um acidente vascular cerebral, ter algum tipo de derrame ou um AVC isquêmico, ou mesmo um infarto agudo do miocárdio, ele aumenta bastante. Então, algo aí bastante importante e interessante para a gente evitar isso. Quer dizer, como? Mantendo a glicemia no alvo. Porque a gente sabe que, além desses problemas, né, que são os mais comuns, a gente tem aí um problema de inflamação no nosso sistema. Toda vez que a glicemia ela não está bem controlada, quer dizer, a nossa glicemia ela está lá naquele sobe e desce desgramado, ou sobe e fica lá alta, a gente sabe que tem aí um problema seríssimo com relação à parte de citocinas que são inflamatórias. Quer dizer, o corpo vai produzir mais elementos que vão aumentar a inflamação. E a gente sabe que com mais inflamação aumenta a resistência da insulina. Então, a gente entra num ciclo vicioso, um ciclo muito perigoso. E quando a gente olha nos estudos, a gente vê que a grande maioria das pessoas com diabetes, independente do tipo de diabetes, não consegue ter um bom controle glicêmico. Tudo bem. E aí a gente vai falar do que é importante para a gente aqui nessa live, que é justamente a parte relacionada ao exercício. Quer dizer, por que essas pessoas têm esse tipo de problema? Normalmente está relacionado ao quê? O tratamento do diabetes, ele tem que estar apoiado, para você ter um ótimo controle do diabetes, ele tem que estar apoiado nos pilares do tratamento. E os pilares do tratamento de diabetes, a gente sabe que envolve a parte do tratamento medicamentoso e o tratamento não medicamentoso. Então, quer dizer, a gente tem a parte de aplicação de insulina para quem tem diabetes tipo 1 ou tipo LADA, usar os antidiabéticos orais, ou mesmo a associação do antidiabético oral com a insulina para quem tem diabetes mellitus tipo 2, junto com o controle alimentar. Controle alimentar que a gente fala é alimentação saudável. Quer dizer, não é deixar de comer, não vou comer isso, não vou comer aquilo, não é exatamente isso. É claro, a gente entender o alimento que a gente está comendo, que tipo de macronutriente ele tem, para que a gente mantenha nosso corpo saudável, só que, claro, com baixas cargas de carboidrato, que a gente sabe que vai impactar diretamente aí na nossa glicose. Ótimo. E junto com isso o quê? O exercício. Só que o que a gente vê normalmente, as pessoas querem controlar o diabetes, deixando de comer, muitas vezes ficando com anemia por conta de não se alimentar direito e outras complicações que normalmente uma má alimentação traz para o sistema, com medo por causa de ficar comendo carboidrato. Então a gente tem que entender que a gente não come o nutriente, a gente come o alimento. Então isso é importante a gente entender. Toda vez que a gente vai comer, a gente vai comer um alimento. E como é que a gente seleciona esse alimento? Que tipo de nutriente eu sei que ele é mais prevalente naquele alimento, quer dizer, tem maior quantidade. Mas é importante que a gente consuma uma quantidade adequada de alimento para se manter saudável. Isso é importante para quem tem ou para quem não tem diabetes, para quem convive ou para quem não convive com diabetes. Só que a gente sabe que, e junto com isso, o exercício físico. Então, a gente tem que se apoiar nesses pilares. E a educação em diabetes, que é o próprio tratamento. Quer dizer, você observar ali, quando eu como determinado alimento, eu sei que, nossa, dispara a minha glicemia. Eu sei que outro alimento que eu estou comendo aqui demora um pouco mais, mas depois de horas lá aumenta a minha glicemia. Eu percebo que quando eu não faço exercício, eu preciso de muito mais medicamento ou mais insulina do que quando eu faço exercício. Então, essas relações elas são muito importantes e elas fazem parte da educação em diabetes. Agora, para a gente ter um ótimo controle na nossa glicemia, um ótimo tratamento do diabetes, sem dúvida alguma, a gente tem que estar apoiado nos 3 pilares. Então não adianta não colocar o exercício e achar que você vai ter um ótimo controle do diabetes. Por um período, tenho certeza que isso vai acontecer, porque você está mudando alguma coisa. Então seu corpo está se adaptando, mas
que acontece a médio e longo prazo? Você não consegue sustentar isso, essa mudança. Então, o que é importante? Se apoiar nos pilares do tratamento e, claro, sempre entender que um vai impactar no outro. Então, se você está fazendo, por exemplo, mais exercício, certamente você vai precisar de menos medicamento. Talvez precise comer um pouquinho mais de alimentos com um pouquinho mais de carboidrato para evitar ficar fazendo hipoglicemia. Só que se você parar de fazer exercício, consequentemente, tem que reduzir a ingesta de carboidrato e, sem dúvida alguma, aumentar a parte do tratamento medicamentoso. Então, isso é importante a gente entender essa relação. Toda mudança que a gente fizer vai impactar aí nos pilares do tratamento. E a gente só consegue um bom tratamento nessa situação. Quando a gente pega a maior parte dos estudos, a grande maioria das pessoas que fazem parte do estudo nem exercício fazem. Então, claro, é esperado que aquela pequena parcela que faz tenha aí um bom controle. E, claro, quem não faz, sem dúvida alguma, vai ter muito mais dificuldade de conseguir aí controlar o diabetes. Só que antes da gente falar de diabetes, a gente tem que lembrar que o exercício físico também, a gente sabe que ele aumenta ali, melhora, né, a sensibilidade à ação da insulina, diminui fatores inflamatórios. Então, ele é muito importante para evitar que as pessoas fiquem com diabetes mellitus tipo 2, principalmente para quem já está aí com diagnóstico de pré-diabetes. Então, o exercício ele previne você de ficar com diabetes mellitus tipo 2. É uma coisa extremamente importante, a gente não pode esquecer disso. E claro, o exercício ele é importante. Por que eu estou falando do exercício? Porque nesse estudo aqui foi feita a mudança na mudança do estilo de vida, quer dizer, a alimentação e o exercício. Só que só 50% das pessoas conseguiram perder peso, quer dizer, controlaram a alimentação e fizeram exercício. Agora, 74% fez exercício e não controlou direito a alimentação. E mesmo assim, diminuiu aí o risco de se tornar diabético tipo 2. E a gente sabe que o exercício físico, qual a grande vantagem que a gente tem em relação ao tratamento de diabetes? Que o exercício ele não precisa da insulina sinalizando lá nos tecidos para que a glicose saia do sangue. Então, qualquer movimento que você faça, que você mexa os seus músculos, você vai conseguir tirar a glicose do sangue. Então, pode fazer caminhada, corrida, nadar, trabalho de força, né? Pode fazer crossfit, pode fazer spinning, lutar, o que você gostar mais de fazer. Qualquer movimento que você fizer vai tirar a glicose do sangue. Isso é característica fisiológica do exercício. Não tem como a gente controlar isso. A gente só não consegue tirar a glicose do sangue se você não fizer o exercício. Não fez, não vai sair a glicose do sangue. Fez o exercício, vai sair a glicose do sangue. Claro que existe a especificidade dos tipos de exercício. Então, quer dizer, aquele exercício que é um exercício com característica mais aeróbica, aquele exercício que a gente normalmente está ali direto fazendo o movimento, quer dizer, você começa, vai fazer exercício por 45 minutos. Os 45 minutos você ficou se mexendo, manteve um ritmo ali de exercício. Sem dúvida alguma, os músculos não pararam de trabalhar, eles vão gastar mais rápido a reserva de glicogênio e vai captar mais glicose do sangue. Ele vai facilitar, vai diminuir a glicemia. Mais rápido do que quando outros tipos de exercício, como por exemplo aí, exercício de força. Dependendo do tipo de treinamento que você está fazendo, você faz uma série lá e descansa, uma série e descansa. O que acontece? Durante um período, seu corpo está trabalhando, está fazendo movimento, e durante o período ele está se recuperando. Então, automaticamente está fazendo o movimento, está diminuindo a glicose do sangue. Parou de fazer o movimento, a glicose para de diminuir. Por isso que quando compara o exercício aeróbico resistido, a gente vê que, consequentemente, o que foi contínuo diminui mais rápido e o que teve intervalos ali de estímulo, sem dúvida alguma, vai diminuir um pouco menos aí a glicemia. Então, quer dizer, isso aí é fisiológico, a gente tem que entender isso no exercício quando a gente fala de exercício. Agora, não importa o tipo de exercício que você fez, sempre ele vai ser hipoglicemiante por conta desse mecanismo. Independente de ter insulina ou não ter, ele vai tirar a glicose do sangue, que a gente espera que aconteça. E a glicose que você tem ela no início do exercício, ela seja menor no final do exercício. Quão menor vai ser? Aí depende do tempo de exercício que você fez, se você começou muito hiperglicêmico ou não, porque a partir de 180 a gente já está hiperglicêmico. Então, eu comecei com 100, queria aqui no caso aí do exemplo, 195. Você está com uma hiperglicemia, mas é diferente você começar com 195 do que você começar a fazer exercício com 280. É bem diferente. Então, isso também a gente tem que entender. Mas quando a gente compara o tempo que você faz de exercício, 40 minutos, 50, uma hora ali de exercício, e o quanto você consegue diminuir a glicemia,
é muito mais rápido do que quando mesmo a gente que tem diabetes tipo 1, quando você aplica a insulina, mesmo de ação rápida, em 1 hora você não vai conseguir diminuir a mesma quantidade de glicose que a gente consegue diminuir no sangue quando faz o exercício físico. Então, o exercício ele é hipoglicemiante. E muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu faço o exercício e não consigo diminuir a glicemia, ficou mais alta. Pode entender que naquele momento ali você estava com menos medicamento fazendo efeito, ou comeu um pouco mais de carboidrato, estava chegando mais carboidrato do que o exercício, conseguiu remover do seu sangue, que hoje a gente vai falar um pouco a respeito disso também, mas isso é uma coisa que você precisa aprender a controlar, porque a resposta da glicemia no exercício ela está relacionada aos outros pilares do tratamento. Se tem muito medicamento, se tem pouco medicamento, a resposta vai ser diferente. Se tem mais carboidrato chegando lá da comida que você comeu antes de fazer exercício, ou menos carboidrato, também a resposta glicêmica vai ser diferente. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração quando a gente fala do exercício. Agora, o que eu quero que você, hoje, entenda e guarde essa informação. Quando a gente faz o exercício, a gente vai fazer exercício e a gente sabe graduar isso, mesmo que seja de uma maneira que a gente, na educação física, chama de maneira subjetiva. Subjetiva é como? Não tem nada que vai medir, mas é o que você está sentindo. Então, existem umas escalas de 1 a 10, ou escala de 6 a 20, mas são escalas onde é muito fácil você pegar uma escala, por exemplo, de 1 a 10. 1 é super, super fácil e 10 é tão difícil que não dá para eu fazer. Dentro dessa escala, de 1 a 10. Se você ficar entre 6 e 7, a gente sabe que é uma intensidade moderada de exercício. Mas como é que eu faço isso? Aí tem outras aulas aqui já no canal, que eu expliquei ali como você fazer o cálculo do esforço que você está fazendo, como fazer o cálculo de quantas calorias você está gastando. Depois eu vou deixar o link aqui, o target lá vai aparecer aqui para você no vídeo, para você poder clicar e depois assistir. Tá? Se você tiver interesse em saber e tomar conhecimento dessa informação. Mas o que eu quero que você entenda hoje, nesse momento? A gente precisa entender o seguinte. Quando a gente vai fazer o exercício, existem 3 momentos diferentes de carga que a gente vai colocar para fazer o exercício. Então você pode fazer um exercício que seja leve, quer dizer, eu vou me movimentar, mas vai ser algo tranquilo para eu fazer. Eu não vou ficar extremamente cansado. Talvez eu nem vá transpirar muito, porque não vai produzir tanto calor assim no meu corpo. Eu posso fazer um exercício que é moderado. Moderado é aquele exercício que você faz, você percebe que seu coração bateu bem mais rápido do que quando você estava em repouso. Você percebe que você consegue falar, mas você sente que a sua respiração ela modificou. E o exercício intenso é aquele onde você vai fazer o exercício e realmente você faz por um período, tem que parar para tomar um ar, porque não dá para. Tá extremamente difícil para fazer. Você se sente muito, muito cansado. Essa parte ela é bastante importante, que eu quero que você entenda o seguinte. Quando a gente está falando aqui de fazer exercício, de você se movimentar, vamos entender o seguinte. Eu não faço nada. Por exemplo, você está assistindo, está falando, está falando de fazer exercício, preguiça, eu realmente sinto muita preguiça, não quero fazer exercício. Por que a gente sente preguiça? Normalmente, porque a nossa glicemia está descompensada. Toda vez que a gente está com a glicemia mais alta, a tendência natural é a gente se sentir meio molenga, meio devagar. Você não vai se sentir animado, falar, nossa, minha glicemia está 300, mas eu estou super feliz, estou super bem. Não é assim, a gente sabe que não é verdade. A gente que convive com diabetes sabe bem o que você sente aí. Eu sei bem o que eu sinto aqui. Então, o que eu estou falando para você é o seguinte. Quando a gente está com a glicemia muito alta, a gente tem mesmo. Quanto menos você fizer, melhor. Fica meio desanimado, meio preguiçoso. Quanto a gente precisa fazer de exercício para poder tirar a glicose do nosso sangue? Preciso fazer exercício leve? Preciso fazer numa intensidade que seja moderada? Ou eu vou fazer numa intensidade vigorosa? Sobre isso que eu quero conversar com você agora. Se você está pouco condicionado, não adianta você fazer um exercício que está muito difícil para você fazer, porque aí o risco de você se machucar também aumenta. E outra, a gente tem que entender que quando você está com a glicemia mais alta, o risco de ter algum tipo de lesão também é maior. E, em alguns momentos, o exercício com uma glicemia muito alta, acima, por exemplo, de
150 miligramas por decilitro, ela pode sim fazer com que essa glicemia até aumente mais, porque vai produzir mais cetonas e aí levar, muitas vezes para quem tem diabetes mellitus tipo 1, pode levar a um processo de cetoacidose metabólica, que é uma coisa muito perigosa, supõe a vida da gente em risco. Mas a gente tem que entender o seguinte, você vai começar a fazer exercício, está pouco condicionado, se você fizer um exercício leve, por exemplo, andar devagar, ou pedalar devagarinho, sabe? Fazer uma atividade que você gosta. Às vezes, eu gosto de jogar uma bolinha, mas brinca com seu neto, que seja. Chuta a bola para a criança lá e a criança fica chutando para você. Essas atividades, como eu falei anteriormente, qualquer atividade que a gente fizer vai tirar açúcar do sangue. Então, mesmo que você faça uma atividade leve, isso tira o açúcar do sangue. Outra coisa, se você não limpa aí a sua casa, pega e faz o teste um dia. Pega e começa a fazer limpeza. Limpeza vai te arrancar tudo da parede, das prateleiras, limpar, voltar de volta, varrer o chão, passar pano. Você vai ver o que acontece. Depois de 1 hora, 2 horas você está fazendo isso. Se você não tomar cuidado, você vai fazer até hipoglicemia. Quer dizer, é um tipo de atividade que a gente faz. Não é uma atividade extremamente pesada, mas que vai tirar açúcar do seu sangue. Isso vai acontecer. Então você pode começar por isso. Começa com uma situação leve. Por quê? Dessa maneira você já vai começar a tirar a glicose do seu sangue. Já vai começar a ter um controle glicêmico melhor. E aí, com o controle glicêmico melhor, aí sim você vai se sentir melhor. Os processos inflamatórios que eu falei, eles vão diminuir. Então tudo isso vai fazer com que você se sinta melhor. E aí sim você pode escolher uma outra atividade, algo que você goste aí, para poder começar a fazer numa intensidade um pouquinho mais alta. E aí a gente pode também ir para o segundo momento aí, que é a intensidade moderada. Então, o que é o moderado? Eu posso fazer um exercício onde eu transpire um pouco mais, onde eu sinta que meu coração bateu mais rápido, eu estou respirando um pouco mais forte. Normalmente, na intensidade moderada, além da gente tirar o açúcar do sangue, e vai tirar mais açúcar do sangue. O que eu quero que você entenda dessa figura é, quando você faz trabalho leve, você movimenta pouco, gasta, o esforço é pequeno, tira pouca glicose do sangue. Se eu fizer moderado, ele é mais difícil, então vai gastar mais energia. Se gasta mais energia, tira mais glicose do sangue. Eu vou fazer vigoroso, vigoroso é mais forte ainda, então você vai tirar mais glicose do sangue. Só que muitas vezes, se você ficar dando muitos estímulos vigorosos, estímulo intenso, estímulo extremamente com alta intensidade, isso vai fazer com que o corpo libere também outros hormônios e que muitas vezes aumenta a quantidade de glicose no sangue. Isso aí pode até aumentar um pouco a sua glicemia em vez de baixar. Então, se a gente está falando de baixar a glicemia, entenda que se você trabalhar leve, vai diminuir. Muito? Não, provavelmente pouco. Mas ao mesmo tempo não vai te cansar muito e não vai te trazer nenhum risco de se machucar, nada assim. Moderado é uma intensidade, é a melhor para a gente fazer em relação a conseguir melhoras para o nosso organismo. Como eu falei, diminuir a glicemia, vai diminuir mais, vai diminuir fatores inflamatórios, melhora o seu consumo de oxigênio. Então, tem uma série aí de benefícios que são importantes para a gente e que vão te ajudar bastante. Então, na hora de pensou em fazer o exercício, não gosto de fazer, não gosto de me movimentar, vai pelo menos andar, faz alguma coisa leve, mas faça. Isso é o começo. A partir do momento que você cria o hábito de fazer isso, sem dúvida alguma, você vai ter um controle aí muito melhor do seu diabetes e você vai perceber isso e sem dúvida alguma você vai ter vontade de fazer um pouco mais. Aí é hora de progredir aí para uma atividade um pouquinho mais intensa. Então vamos lá, como é que a gente começa? Então, como é que a gente sai do 0 e vai para o 1? Quer dizer, eu não estou fazendo nada, estou sentindo uma preguiça porque eu estou realmente com a glicemia fica subindo e descendo, ou eu percebo que toda vez que eu como fica super alta. Como é que eu faço? Como é que a gente começa? Começa primeiro fazendo algo que a gente aprendeu a fazer quando a gente era criança ainda e a gente faz até hoje, que é caminhar. Começa andando. Mas eu vou andar quanto? Quanto tempo? O tempo que você suportar. O mais importante agora é você criar o hábito de se mexer. Você pode se mexer, mas eu não gosto de 35 minutos, 10. 10 minutos, muitas vezes é o tempo, você gasta muito mais do que isso mandando mensagem lá no grupo da família do WhatsApp. Então, quer dizer, pega 5, 10 minutos aí e vai se mexer um pouquinho. Sai para dar uma voltinha, anda um pouquinho, dá uma volta no seu quintal. Não importa.
sabe? Mas se mexe. Começa assim. Quantas vezes por dia? Quantas vezes por semana? Todo dia. O mais importante é a gente criar esse hábito. Começa aos pouquinhos. Você gosta de música? Coloca um fone de ouvido, pega aí seu celular, põe uma musiquinha que você gosta de ouvir e vai ouvir. Vai andar um pouquinho ouvindo música, isso é muito legal. É muito gostoso pra gente. Dá uma olhada se você puder, né, onde você morar, tiver condições, anda na rua, vê o movimento das pessoas, vê a natureza, é o que você gosta, você acha legal. Se você precisar, vai até um parque. Claro que todos nós temos aí, tem pessoas que moram em lugares que são mais acidentadas, as calçadas. Às vezes os meus alunos reclamam muito disso, falam, professor, mas a gente vai sair para andar, calçada que é tudo ruim, mó sobe e desce. Para mim é bom, porque toda vez que eu estou lá com meus alunos, que principalmente tô com as pernas meio fracas, você andar em lugares que tem subida, descida, é bom para fortalecer as pernas. Pisar em lugares que são tudo torto, ele é bom porque estimula o nosso equilíbrio. Então, tem um ponto positivo em tudo isso. Não é que é tão ruim assim. Mas se você não se sente seguro, claro, procura um lugar que seja mais seguro para você. Um lugar plano, que não seja tão esburacado, que tenha aí, que você consiga enxergar bem, né, o lugar onde você está andando, para não ter nenhum problema de se machucar, cair. Mas a ideia inicial qual é? Começa aí caminhando, porque o caminhar já vai ajudar a tirar a glicose do sangue. E o caminhar é uma estratégia muito boa quando a gente está com a glicemia super alta. Porque com a glicemia alta, super alta, eu falando acima de 250. Está lá com a glicemia bastante alta. Está alta, o que você vai fazer? Toma mais água, porque você está, claro, urinando mais, porque o corpo está tentando eliminar esse excesso de glicose, mas ao mesmo tempo você consegue fazer o exercício com uma intensidade mais leve e que vai ajudar a remover a glicose do sangue. Remover a glicose junto com a ação da insulina, junto com a ação do antidiabético oral que você está usando. Então isso é importante para a gente. Fazer o movimento, ele vai ajudar a acelerar esse processo. Às vezes você fica lá 4, 5 horas esperando, certamente você vai em meia hora, 40 minutos, se você fizer de exercício, já vai ajudar e com um risco muito baixo de aumentar a sua glicemia. Muito pelo contrário, ele vai diminuir a sua glicemia. Então, o primeiro passo é o seguinte: você não sabe por onde você vai começar, você não gosta de fazer exercício, está sentindo preguiça porque a glicemia está muito alta, começa a caminhar. Depois, o que você faz? Progride para uma atividade física ou uma própria atividade aí que seja esportiva, algum tipo de esporte que você goste de praticar, né? Por que isso? Porque para a gente que tem diabetes, o exercício ele é um dos pilares no tratamento. Então, o exercício para a gente ele é remédio. Ele é remédio que vai te ajudar a ter menos inflamação, vai te ajudar a emagrecer, vai te ajudar a melhorar a ação da insulina, seja a que você produz para quem tem diabetes mellitus tipo 2, seja a que você aplicou exogenamente para quem tem diabetes mellitus tipo 1, ou mesmo se você tem aí diabetes mellitus tipo 2 e usa também já a insulina noturna, isso vai facilitar a ação da insulina. O exercício ele ajuda, tanto na hora que a gente está fazendo exercício, como depois. Depois que a gente fez o exercício, depois do exercício, os receptores de insulina ficam mais sensíveis nos músculos que a gente exercitou. Então fica mais fácil ligar ali e acontecer todas as reações bioquímicas que são necessárias para tirar a glicose do sangue. Mas agora é um momento que, a partir do momento que eu consegui fazer exercício, estou fazendo exercício 5 vezes na semana, não importa o tempo que você está fazendo, né? A partir do momento que você consegue, claro, a meta é, no mínimo, 30 minutos. Se você está caminhando, comece caminhando 5, 10, 15, vai aumentando conforme você vai se sentindo bem. Você vai sentindo que está dando resultado. Aí você pega e vai para uma atividade que você gosta. Seja correr, seja jogar futebol, seja nadar. Procura algo que você goste. Por quê? Algo que a gente gosta, a gente vai ter mais prazer em fazer. Né? Não vai começar a fazer e vai parar. Então, é sempre importante isso. Né? A gente entender que toda vez que a nossa glicemia estiver alta, pô, tá 270, 280, tá alto, vai andar. Isso ajuda pra caramba a remover a glicose do sangue. Não precisa fazer exercício em alta intensidade. O exercício leve já é o suficiente para ajudar e com um risco muito menor de fazer aí você passar mal por conta de tentar fazer exercício num momento ali que o corpo está numa situação não muito favorável. E por último, lembra de adaptar
o exercício de acordo com as suas necessidades. Cada um de nós que tem diabetes, é uma coisa que o pessoal me pergunta toda hora, fala, professor, qual que é o melhor exercício para quem tem diabetes? O melhor exercício é aquele para você. Então, assim, qual o melhor exercício para quem tem diabetes? Quem tem diabetes é você? É você que está me perguntando? Aí a gente vai fazer uma pesquisa para ver o que você precisa. Existem pessoas com diabetes que estão acima do peso, pessoas com diabetes que não estão acima do peso, pessoas com diabetes que têm complicações crônicas do diabetes, pessoas com diabetes que já tiveram um infarto agudo do miocárdio, já tiveram um AVC, pessoas com diabetes que têm neuropatia periférica ou neuropatia autonômica, têm retinopatia. Então, a gente tem que pegar tudo isso e aí sim vai fazer um exercício adequado para o que você precisa e o que é mais importante para você naquele momento. Por que eu falo adaptar o exercício para o que você quer? Porque, poxa, eu estou acima do peso, eu preciso perder peso. Tá bom, para perder peso, você precisa fazer um exercício onde você tem um gasto energético maior. Então, um exercício que seja vigoroso. Só que para fazer exercício vigoroso, você precisa estar preparado para isso. E não adianta você agora, com a glicemia super alta, todo inflamado, todo estrupiado, querer fazer exercício vigoroso. Não vai dar certo. E quando a gente fala de emagrecimento, a gente tem que lembrar que é um processo de dentro para fora. Primeiro ponto, você quer emagrecer? Mantenha a sua glicemia no alvo na maior parte do tempo. Na maior parte do período do dia, esteja com a glicemia menor que 180. Porque nosso corpo tem respostas fisiológicas semelhantes às pessoas que não convivem com diabetes. Então, ótimo, começa por aí. Primeiro, controlando diabetes. Faz o exercício, controla a alimentação, toma o medicamento no horário adequado e mantém a glicemia controlada. A partir daí, o que vai acontecer? Vai diminuir os fatores inflamatórios, vai melhorar a resistência à ação da insulina e, sem dúvida alguma, aí é o momento da gente preparar o seu corpo para você conseguir fazer um exercício mais vigoroso para poder mudar a sua composição corporal. No caso, aí o exemplo que eu estou dando é perder peso. Agora, poxa, minha situação é que eu estou com, além do diabetes descompensado, minha pressão está muito alta. Então, primeiro a gente tem que mexer com isso. Então, a gente tem que adaptar o exercício de acordo com a sua necessidade. Aí, nesse caso, o exercício ele vai ter que ter a sua característica. Então, qual é o melhor exercício para quem tem diabetes? É o melhor exercício que você precisa naquele momento, tendo diabetes. Não importa que tipo de diabetes você tem. Mas isso é uma coisa importante. Não existe um exercício que vai ajudar todo mundo. Mesmo, olha, uma coisa que eu tenho ouvido muitas pessoas falarem atualmente, que a musculação é extremamente importante. Não tem que fazer musculação. Eu concordo. Tem que fazer a musculação, mas em que momento? E fazer a musculação para quê? A gente está fazendo musculação? Porque tudo a gente tem que ter um objetivo com o exercício, com o treinamento. Treinamento não é simplesmente se mexer. Se mexer para a gente controlar a glicemia. Aí o cara controlar a glicemia, então você não precisa fazer musculação. Você pode andar. Pode se mexer. Se mexe mais. Vai limpar a sua casa. Isso aí já vai te ajudar a diminuir a glicemia. Você está fazendo atividade física. Isso vai te ajudar. Então é uma questão de objetivo. E a questão do exercício, ela vai de acordo com a nossa necessidade. Porque, por exemplo, como eu estava falando do emagrecimento. Você quer emagrecer? Tem diabetes? Está difícil? Tá. Primeira coisa, controla a glicemia para diminuir o fator inflamatório, para fazer essa mudança de dentro para fora. A partir daí, o que a gente vai fazer? Preparar o seu corpo para isso. Porque para você fazer exercício vigoroso, exercício característico aeróbico, por exemplo, para correr, para pedalar, forte, você vai ter que ter as pernas fortes. Você vai ter que ter resistência muscular. E aí vai ter que fazer um trabalho na sala de musculação para melhorar a sua resistência muscular, para que você consiga fazer o trabalho aeróbio vigoroso, com intensidade vigorosa. Mas enquanto isso não vai fazer nada, muito pelo contrário, você vai fazer sempre. Mesmo que seja um exercício leve, um exercício moderado, você vai fazer de acordo com o que dá para você fazer. E com o passar do tempo, conforme for melhorando, a gente for chegando na situação que é importante para você, aí sim a gente vai redefinindo os objetivos. Então entenda isso. Só que para conseguir esse tipo de resultado, a gente precisa fazer exercício na maior quantidade de dias na semana. Isso aí é a primeira recomendação que a Organização Mundial da Saúde divulgou lá em 1996, falando que as pessoas precisavam fazer 30 minutos de exercício que somasse aí pelo menos 150 minutos na semana. Então, quer dizer, se você fizer 5 vezes na semana 30 minutos, você soma os 150 minutos. Que foi o primeiro passo que foi dado no sentido de tentar tirar as pessoas do sedentarismo.
Porque hoje o mundo está gordo. E além de gordo, está diabético também. Isso aí, quantidade de pessoas que têm diabetes só no Brasil são mais de 16 milhões de pessoas. Quer dizer, é muita gente com diabetes. Tudo bem que aí a gente está somando todo mundo, né? Diabetes tipo 2, tipo 1, tipo LADA, gestacional, tá todo mundo no mesmo pacote. Mas é tudo diabetes. E diabetes se trata com os pilares do tratamento. Não interessa que tipo de diabetes você tem. Vai tratar com a parte tratamento medicamentoso, com a alimentação saudável e o exercício físico. Não existe segredo nisso. É como a gente consegue tirar o melhor de cada um desses pilares. Aí é outra conversa. Mas, de primeiro momento, a gente precisa. E o exercício é o que vai te ajudar e ajudar bastante. Só que qual exercício? O que você precisa. Em qual intensidade? Na que você consegue fazer, de acordo com a sua condição física. Por quanto tempo? Qual o volume que eu vou fazer exercício? O tempo que você aguentar. E outra, a gente tem que entender que cada dia é um dia. Tem dia que a gente controla muito bem a glicemia, come legal, tá bem. Tem dia que você já dormiu mal, acorda de manhã com a glicemia já alterada. Naquele dia você está de mau humor. E aí, o que acontece? Você não vai, no exercício, você também não vai responder igual todo dia. Então isso é importante a gente entender. Estou me sentindo bem? Estou, então vou fazer um pouco mais de tempo. Exercício. Pô, não estou me sentindo bem, vou fazer menos. Mas faça. Todo dia faça exercício para quem tem diabetes. É remédio, não esqueça disso. E uma outra coisa que eu quero mostrar para você. Por que eu estou falando de caminhar? Comece aí caminhando. Aí fala, pô, mas caminhar é tão facinho, isso vai me ajudar? Se você fizer 5 vezes na semana, ajuda. Inclusive, eu trouxe aqui até um estudo que ele foi dividido em 2 grupos de pessoas com diabetes, aqui com pessoas com diabetes tipo 2, dividiu esses 2 grupos e fez o que com esse pessoal? Durante 20 semanas eles ficavam caminhando. O exercício era caminhar. Dividiram 2 grupos. Um grupo caminhou 3 vezes na semana, o outro caminhou 5. Quem caminhou 5 vezes na semana, quer dizer, a semana tem 7 dias, caminhou 5, a maior quantidade de dias na semana. Isso trouxe um resultado super positivo. Mesmo para o principal. Tem outros resultados desse estudo aí também, que melhorou a parte de circunferência abdominal, né? Mudou lá a gordura e tal, mas o que é importante para a gente em relação a esse primeiro momento? O que eu quero te mostrar? Que você fazendo isso já vai melhorar a sua glicemia. Que é o que a gente quer de primeiro momento. Manter a glicemia mais tempo dentro do alvo. Então, tanto a glicemia de jejum, olha aí, no primeiro, na figura da esquerda aí, a primeira coluna, que ela estava mais alta, então estava lá com média lá de 150, quase 151, né, 150,8 miligramas por decilitro, o valor médio das pessoas que participaram, e depois de 20 semanas, em jejum, estava lá em torno de 109. Então olha que legal, está bem perto já do que a gente quer, abaixo de 100 quando você está em jejum. E 2 horas depois de se alimentar. No começo do estudo, estava mais de 200, estava 215, quase 214,5 a média do valor. E depois do estudo 194, quer dizer, já está chegando perto de 180. Então, se você consegue se apoiar nos pilares do tratamento, se você consegue pegar e controlar o que você está comendo, aplicar lá a insulina, né, usar a insulina, ou usar o antidiabético oral no horário certinho que foi pedido para você usar, fazer o exercício todos os dias, mesmo que seja caminhar, você já vai começar a melhorar aí o seu tratamento. E daí para frente é só dar continuidade, não tem muito o que fazer. Agora, quando a gente fala de exercício, o que é importante a gente lembrar? Isso você não pode esquecer. Usar o recurso que você tem para monitorar a sua glicemia. Tem glicosímetro? Mede a glicemia antes e no final lá do momento que você for caminhar, for fazer alguma atividade. Você tem o sistema de infusão contínua, tem o sensor, mas usa também o glicosímetro, isso é importante. Se você usa o Libre, também é a mesma coisa, associa os dois. Mede a glicemia e olha depois as curvas de tendência nos monitores. Isso aí ajuda bastante quando a gente vai fazer exercício. E aqui tem uma outra informação importante dessa, de medir a glicemia. Por que medir a glicemia antes e depois? Porque a gente tem que entender o seguinte, quando você tá querendo fazer exercício, está tentando começar a fazer, e você não tem muito estímulo. Porque você não percebe exatamente, se você fizer ainda mais exercício mais leve, você não vai perceber grandes mudanças no seu corpo. Talvez você vai perceber que você vai falar, poxa, estou me sentindo menos chato, estou mais legalzinho, não estou tão irritado igual geralmente eu fico. Estou mais tranquilo. Estou dormindo melhor. Isso são efeitos que normalmente o exercício traz para a gente. Quando a gente faz o exercício numa intensidade que seja adequada com o nosso organismo. Quando a gente respeita
o que o nosso corpo está falando ali para a gente quando a gente está fazendo exercício. Então, nessa situação é bastante importante medir a glicemia. Por quê? Quando você mede a glicemia antes e mede depois, você vai ver, poxa, olha, eu fiz aqui o exercício, fiz 30, fiz 40, fiz 50 minutos, quanto diminuiu a glicemia? É legal, porque é uma coisa que você vê acontecer. Você fala, poxa, eu medi a glicemia agora, medi no final, ela deu diferença. Que bacana. E mesmo que aconteça, lembra do seguinte, quando a gente faz exercício, pode acontecer, como eu falei, dependendo do horário que você vai fazer o exercício, quanto medicamento tem ali ativo ou não, você pode, de repente, fazer exercício e a glicemia, vai abaixar, ela aumentar um pouquinho. Então faz o seguinte, mede depois de 1 hora que você fez o exercício, para você ver o que acontece. Mesmo que a glicemia aumentou um pouquinho logo depois do exercício, ela vai tender a diminuir. E o que é mais legal, ela diminui e tende a ficar mais baixa. Tanto que eu te mostrei aí esse estudo, ele mostrou que a glicemia de jejum estava baixa e depois de comer continuou mais baixa também. Então é assim que o exercício ajuda a gente. E o exercício era caminhar. Então, claro que eles controlaram a intensidade, lá com pelo menos 70% da frequência cardíaca máxima, para que ficasse naquela classificação que eu te mostrei de moderado, que a gente sabe que é onde a gente consegue melhores resultados, mas o caminhar já ajudou. Então, quer dizer, quando a gente era criancinha, quando a gente começou a andar, a gente simplesmente não nasceu e saiu andando. A gente começou primeiro a rastejar, depois a gente começou a segurar em alguma coisa e se apoiando. Depois a gente começou a querer andar até que a gente aprendeu a andar. A mesma coisa você tem que entender agora. Para você que não gosta de fazer exercício, que até hoje está convivendo com diabetes há não sei quanto tempo aí, e não faz exercício, não faz movimento nenhum. Como é que a gente faz? Começa, igual quando a gente é criança, vai começar a andar. Começa rastejando, quer dizer, começa aos pouquinhos. Vai andar um pouquinho. Sabe? Almoça e sai para andar um pouquinho, não tem problema. Anda 10 minutos, 15 minutos. Você vai percebendo, depois você vai se sentindo melhor, mais disposto. E aí o que você faz? Aumenta. Aumenta 5 minutos a cada semana, a cada 2, 3 dias, conforme você for sentindo que dá para fazer. Então isso é importante. Essa é a parte importante aí desse trabalho, né? Da gente conseguir aí incluir o exercício como parte do nosso tratamento, porque sem exercício muito difícil você conseguir aí um bom controle do diabetes. E aí tem a situação, foi o que eu falei, né? Qual é o melhor exercício para ter diabetes? Vai depender muito, eu estou lembrando aqui de algumas pessoas que eu conheço que tem, por exemplo, problema de locomoção. A pessoa tem um problema no joelho que ela não consegue andar. Ela tem um problema no quadril, não consegue andar, tem problema nas costas, não consegue ficar em pé. Então como é que essa pessoa faz? Hoje tem uns equipamentos, que até nem é um valor tão absurdo assim, dá muitas vezes para investir, que é uma espécie de bicicletinha para você pedalar com a mão. Vem, compra, se mexa, se mexa. Né? E se você tem às vezes dificuldade de se movimentar, tem vários vídeos aí no YouTube que você pode pegar de exercício para pessoas idosas, coisas assim, que você vai ficar sentado numa cadeira, movimentando seu quadril, movimentando os braços, se mexendo. Qualquer movimento que você fizer vai ajudar a tirar a glicose do seu sangue. Então, não tem desculpa para não se movimentar. Faça de acordo com o que é possível para você, mas comece a fazer. Sai do 0 e vai para o 1. Depois a gente vai melhorando, porque você vai naturalmente se sentindo mais feliz, porque o exercício ele tem esse efeito que ele é agudo, né? Quer dizer, ele acontece na hora que a gente faz. Você faz exercício, o músculo gasta energia ali, gasta a glicose e já tira do sangue. Isso você já vai ver acontecer. Só que se a gente não mede por glicosímetro, você não vê. E muitas vezes você não valoriza isso. Assim, eu fiz o exercício, eu fiz leve, para mim foi como se nem tivesse feito. Então eu não vi benefício nenhum. O glicosímetro ele te mostra o benefício. Esse benefício que é tão importante para a gente sair do 0 e ir para o 1. Quer dizer, você sair do momento que você está aí sem fazer exercício, com a glicemia toda descompensada, aí sobe e desce na glicemia, ou sobe e fica lá no teto e não baixa mais, e você muitas vezes se vê desesperado com isso, e com uma simples caminhada você vai conseguir já começar a mudar isso. E a partir daí você procura algo onde você sinta-se mais à vontade, que você goste, um tipo de movimento, um tipo de exercício que você curta fazer, né? Mesmo que você goste de música, vai dançar, liga aí o rádio, põe o telefone aí com música e fica dançando na sua casa, não interessa, o importante é se mexer, faça o que você gosta. E isso você vai perceber, além de te deixar mais feliz porque você está fazendo algo que você gosta, sem dúvida alguma vai te ajudar a diminuir a glicemia. Estava lembrando de uma outra situação, esses dias aí tinha uma pessoa com diabetes tipo 1 conversando comigo, ele falou assim, professor, para mim é muito difícil fazer exercício.
porque eu não consigo, a rotina que eu tenho que levantar de madrugada, aí depois trabalho o dia inteiro, à noite vai para a faculdade, então é muito difícil. Eu falei assim, você toma banho? Eu dou risada, eu tomo, né? Claro que eu tomo banho. Então, antes do banho, faz exercício, pô. 15 minutos você fizer de exercício ali, 10, 20, o que dá para fazer? Faz flexão de braço, faz polichinelo, fica correndo no lugar, pula a corda. Meu, tem tanta coisa que dá pra gente fazer. Então, assim, são poucas coisas que a gente pode fazer. É pouco? Mas é melhor do que não fazer nada. E é isso que eu quero que você entenda hoje. Então, resumindo, né, o conteúdo aqui da live Exercícios de Diabetes de hoje, para você, né, conseguir ter um ótimo tratamento de diabetes, não tem outra maneira a não ser se apoiar nos pilares do tratamento. E muitas vezes o que a gente vê, o exercício é aquele que todo mundo quer o resultado, mas ninguém quer fazer. Então, assim, como é que você faz para começar a fazer? Começa aos poucos. Comece fazendo algo que seja fácil. Comece fazendo algo com o tempo que você tem. 10, 15, 20 minutos e aos poucos você vai implementando isso. E depois, claro, vai direcionando de acordo com o que você quer naquele momento. Eu quero aumentar minha massa magra. Então vai ter que fazer musculação e treino sério, não é? Ir lá de vez em quando na academia levantar peso. Não é isso. Vai ter que fazer um treino realmente voltado para isso. Eu quero melhorar meu consumo de oxigênio, eu quero emagrecer. Tudo bem, para emagrecer qualquer coisa que você queira. Tendo diabetes, primeira coisa, controlar a glicemia. Depois a gente conversa e, claro, tem que se movimentar, não tem outra maneira. Então, eu espero ter te ajudado, né, desse desafio de sair do sofá e começar a, pelo menos, fazer um pouquinho de exercício, né, se mexer um pouquinho e inclua, né, o exercício como parte do seu tratamento, porque eu vejo que esse é o pilar que geralmente falta bastante no tratamento de quem tem diabetes, e a gente sabe aí o quanto isso acaba prejudicando aí, a nossa saúde, né? Eu falo nossa saúde porque eu também convivo com diabetes, eu sei bem aí quais são os desafios aí que a gente tem, tá bom? Então, para finalizar, né, saia do zero e vá para o 1, comece devagar, vá aumentando a intensidade de acordo com o que você for percebendo que dá para você fazer, aumenta o tempo que você vai fazer, depois, na hora que você estiver um pouquinho mais condicionado, procura uma atividade que você goste, entre num programa de exercício que seja organizado, isso é extremamente importante para você acompanhando as suas melhoras, e lembre-se que o conhecimento ele salva, mas ele vai salvar desde o momento que a gente toma conhecimento de alguma coisa e põe na nossa prática do dia a dia. Caso contrário, a gente vai ficar exatamente no lugar onde a gente está. E lembre-se, né, que o exercício é tudo de bom para quem tem diabetes.